Olá pessoal, boa noite, saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal Mundo Fernando Fê, graças a Deus por hoje. E pessoal, eu quero tocar num assunto que eu acredito ser relevante. Eu quero fazer uma pergunta: alguém já precisou do apoio de alguma ONG? Uma organização não governamental. A princípio, eu fiz uma breve pesquisa na internet. Eu descobri que realmente as ONGs, na verdade, não existem. O que existem são ou associações ou fundações, né? Então, organização não governamental não existe no Código Civil brasileiro, então é uma coisa que não existe. Então já começa errado daí. Deixa eu ver aqui o que eu penso. Eu vou falar sobre o que eu penso e eu vou falar sobre aquilo que eu encontrei na internet, no Google mesmo. Quando você pesquisa, você faz a pergunta, geralmente tem alguns sites, né, especializados que te dão as respostas conforme a pergunta que você faz. Então você tem ali um norte, né? Tem aí uma resposta, e geralmente é uma resposta genérica sobre o assunto. Então quando você pergunta sobre as ONGs, você tem a seguinte resposta: para que servem as ONGs? Essa foi a minha primeira pergunta. ONGs, que na verdade não existem, são associações ou fundações, fazem parte do terceiro setor. Aí você fala, terceiro setor, o que é o terceiro setor? Aí continuando, o terceiro setor da sociedade, ou seja, são instituições privadas sem fins lucrativos que têm a finalidade de complementar os serviços de ordem pública, que é também, no caso, as ONGs, né? O terceiro setor, explicando, é o conjunto de organismos ou organizações ou instituições sem fins lucrativos dotados de autonomia e administração própria, que apresentam como função e objetivo principal atuar voluntariamente junto à sociedade civil, visando o seu aperfeiçoamento. É um texto muito lindo, né? Você lê assim e fala, nossa, acho que eles servem para nos ajudar. Certo. Agora, associações têm como ponto central a causa em torno da qual as pessoas se unem. É uma união de pessoas, tem que ter pelo menos 5 pessoas que pensam igual, né? Tem um objetivo principal. Supor, uma ONG voltada para auxílio de animais, né? Seria uma associação ou uma fundação com o objetivo de prestar assistência aos animais que a prefeitura não consegue, no caso, alcançar. Vamos supor, temos um hospital veterinário em Osasco. Esse hospital veterinário, ele faz praticamente todo tipo de serviços no atendimento clínico, faz exames, faz uma série de coisas que isso é o que a prefeitura disponibiliza, o atendimento, no caso a medicação, se necessário fazer algum procedimento cirúrgico. Então isso, a prefeitura de Osasco, ela cede um hospital veterinário da prefeitura de Osasco mesmo, para custear, né, o atendimento
o atendimento veterinário, né, das pessoas que não têm condições de pagar um serviço particular. Na falta então desse serviço prestado pela prefeitura, é aonde entra o trabalho de uma ONG. Isso no meu ponto de vista, né? Aquilo que a prefeitura não conseguir realizar, se você tiver, por exemplo, um problema que você precisa de ajuda, que você precisa de um apoio, e você busca na prefeitura, não tem, uma ONG seria o órgão mais indicado para te ajudar em uma possível necessidade na qual você não tem condições financeiras, você não tem como custear, no caso, pagar pelos serviços, né, que você está precisando. Então é onde entraria a parte da ONG, no caso da associação, para te ajudar nesse serviço que você está necessitando. No meu caso é o seguinte, eu tive um problema que, na verdade, já faz algum tempo. Eu acolhi gatos na minha casa, porque a minha esposa gosta de animais, e eu comecei cuidando de 6 gatos. Infelizmente, por um descuido ou a gente não pesquisou antes de procurar gatos para saber como que era o convívio, se precisava ter castração, se não precisava, se tinha algum tipo de cuidado específico para ter o animal em casa. Então eu e minha esposa, nós erramos em não pesquisar sobre o animal que a gente ia adotar como animal de estimação, no caso o gato. Então nós pegamos os gatos, os animais, e não nos preocupamos inicialmente com o caso de castração, com algum tipo de se a gente poderia ou não deixar os gatos soltos, né? E uma série de dúvidas que nós, na verdade, não pesquisamos a respeito. E aconteceu que nós pegamos inicialmente 2 gatos no início da nossa união estável, né? Que a gente não é casado no papel. A gente se juntou, se uniu em dezembro de 2012, e eu acho que ficamos alguns meses sem ter um animal de estimação. Acho que depois de uns 5 meses a gente pegou o primeiro casal de gatos. Ela ganhou um gato de uma amiga, eu resgatei um gato que estava, uma gata, uma fêmea, que estava para adoção em uma casa de aves, antigamente chamava assim, agora é pet shop, né? Então pegamos então 2 gatos, um casal inicialmente, para começar a cuidar. Não nos preocupamos, não corremos atrás das informações. Aí ocasionou de que a gente mudou de endereço, e a Fabiana, no caso minha esposa, estava em casa, estava trabalhando, e ela viu uma pessoa abandonando 3 gatos. Esses gatos estavam numa caixa, e ocasionou que ela me ligou perguntando se podia ficar com os gatos, e eu senti no coração de que sim, que ela poderia pegar, que não teria problema ficar com 5 gatos. E então nós pegamos os filhotes que estavam ali jogados por aquela pessoa e passamos a cuidar também. Nesse meio eram 5 gatos, sendo 2 machos e 3 fêmeas. A minha primeira gata, a Meg, ela inicialmente nesse meio tempo a gente ainda não tinha pego os 3 gatos. Ela ficou prenha, né?
ia dar à luz um filhote, porém ela teve uma complicação clínica e a gente teve que levar ela às pressas no veterinário, né? A gente pegou um cartão emprestado, a gente não sabia, ainda não tinha veterinário público em Osasco, e por isso a gente teve um contratempo para ter que pagar o veterinário com urgência, né? Ela foi castrada na urgência e com isso ela perdeu o filhote e ficou castrada naquele momento. Entrando os outros 3 gatos, eu e minha esposa, a gente não se atentou para a castração do macho, né? Principalmente dos machos em si, do meu primeiro gato Sam, e do gato que veio naquela ninhada do Mickey. Um terceiro gato que nós pegamos, na verdade o 6º gato, se chama Jim. Ele era um gato que estava na rua. Nós ficamos com dó de ver ele procurando comida ali na frente de casa. Decidimos levar um pouco de ração que a gente tinha e acabamos acolhendo o Jim, o 6º gato, que ele ainda era um filhote. Ele era bem novinho quando a gente pegou ele, não sei se ele tinha uns 3 meses ou 4 no máximo. Ele era bem novinho, então nós decidimos pegar. Caímos no erro de não levar para a castração, não pesquisar sobre os gatos. Nós tínhamos então aí 6 gatos, sendo 2 adultos, uma castrada Meg, castrada compulsoriamente porque ela entrou numa complicação na gestação dela. Ela não tinha o gatinho, sofreu muito e graças a Deus conseguimos um cartão emprestado para levar a Meg para fazer a castração. Conseguimos então. Mesmo assim, eu não sei o que aconteceu na nossa mente, porque nós estávamos anestesiados com os gatos que nós estávamos ali. A Fabiana sempre gostou de animais, eu dei para ela de presente. Inicialmente, quando a gente começou o relacionamento, dei, acho que foi um hamster, né? A hamster já veio prenha, veio com 11 ratinhos que ela deu à luz. E a Fabiana sempre gostou de bicho. Eu sempre gostei, mas eu não tinha muita intimidade não tenho, na verdade, muita intimidade, muito tato com animais. Se tratando dos gatos, o que aconteceu? Por não ter castrado os machos, ocasionou que foram crescendo os gatos. Tinha então a Meg, que já castrada, tinha o Sam não castrado, tinha o Mickey não castrado e tinha o Jim não castrado. Desse bolo aconteceu que a gente, por não se atentar a uma das gatas que veio nessa caixa, a Minnie, ela ficou prenha e ela deu à luz logo uma tacada de 6 gatos. Aconteceu que os gatos começaram a procriar e a irmã dela, a Ruby, deu a primeira ninhada também depois, e já foram mais 5 gatos. Nisso a gente não se atentou, a gente achou bonito, a gente achou legal ter aquela quantidade de gatos. O que eu ganhava eu conseguia manter a ração dos gatos. Então a gente foi iludido pelo nosso sentimento, porque a gente estava gostando muito de cuidar dos gatos. A gente gosta de cuidar dos animais, porém a gente não teve um controle, a gente não correu atrás de uma ajuda, né, de uma castração para aqueles gatos que a gente já tinha ali, já era uma boa quantidade, e a gente acabou chegando hoje no número astronômico de gatos. Eu não vou dizer a quantidade, porque a princípio eu gosto dos gatos, eu
de verdade os animais, porém chegou numa situação em que o espaço que eu moro hoje é uma casa de um cômodo, que eu precisei mudar às pressas da outra casa que eu morava, que era uma casa de 2 cômodos grande, mais uma laje enorme que tinha no primeiro endereço, né? Na verdade, segundo endereço. Morávamos no primeiro, aonde a gente pegou a Meg e o Sam. No segundo endereço, a gente já estava com 33 gatos, e quando nós mudamos para o terceiro endereço, que é o que a gente mora atualmente, já estávamos aí com 41 gatos. Isso foi em pouquíssimo tempo, essa ninhada. Hoje nós temos mais de 50 gatos e temos 2 gatas que estão prenhas para dar a luz. É bem complicado. Tivemos ajuda no mês de junho do ano passado de 2 pessoas que pagaram a castração de 6 gatos da gente, nos deram essa força, mas eu estava muito complicado, a minha situação financeira, estava pagando dívidas em cima de dívidas e já estava numa situação bem complicada. Eu já não conseguia mais dar conta dos animais que tinha em casa e das contas em si. Eu acabei caindo em um golpe, para ficar mais difícil ainda, caí no golpe de um empréstimo que eu acabei adiantando valores que não precisava, e por fim chegamos aí nessa quantidade de gatos que não tem culpa de nada. Os gatos não têm culpa do que aconteceu, mas eu não consegui dar continuidade na castração que aquelas pessoas me ajudaram. Bom, então nós tivemos ajuda com a castração de 6 gatos e mesmo assim eu não consegui dar continuidade nessa castração, de pegar os próximos machos que tinham, porque a nossa ideia, depois que elas nos ajudaram, era castrar principalmente os gatos machos, porque as fêmeas elas sofrem demais com a castração. E chegamos aí a mais de 50 gatos. Eu tinha em um momento pedido ajuda para minha irmã. Eu estava acreditando que eu conseguiria dar conta de tantos gatos, porque eu estava conseguindo manter as contas, a ração, tudo que é necessário para os gatos, eu estava conseguindo manter. Mas chegou numa situação em que eu comecei a me endividar por conta de querer dar o melhor para os gatos, de querer fazer algo que eu já não estava mais conseguindo. Pedimos então ajuda. Eu já tinha postado anteriormente para doação no Facebook, não consegui, ninguém entra em contato para querer ajudar ou não. E por fim, entramos em contato com algumas ONGs, mas não tem retorno. Essas ONGs realmente não trabalham da forma que nós pensamos. Em uma eventual necessidade, você busca uma ONG e você não tem um retorno. E eu acredito que uma ONG, um órgão que deveria ser um braço
um braço do governo, né? Na falta do governo em ajudar a população, deve existir a ONG. E essa ONG, esses setores, esses lugares, essas pessoas que se juntam para dar uma ajuda às pessoas, deveriam nos dar algum tipo de amparo, né? Ajudar a pessoa no momento em que elas necessitam, que não conseguiram ajuda do governo em alguma parte. Elas poderiam nos ajudar, nos orientando, nos indicando, nos dando uma certa condição para que a gente tenha força para continuar. E isso é o que eu lendo aqui, no caso, somente essa parte, a causa, uma associação, um grupo de pessoas que tem uma finalidade, que tem um objetivo central, algo que pode ajudar as pessoas. Isso é uma coisa que na verdade não funciona aqui, pelo menos no Brasil. Eu não sei se em outros países funciona da mesma forma. Eu penso que uma ONG é algo que, para mim, não tem serventia, porque mesmo essa semana a gente teve a indicação de um contato de uma pessoa que trabalha com maus tratos a animais. Esse contato, eu liguei, expliquei a minha situação, a quantidade de gatos que tinha. Eu expliquei que mesmo com as condições precárias, a gente coloca areia sanitária, a gente peneira a areia todos os dias, não deixa faltar água e não deixa faltar a ração. Mesmo com toda a dificuldade, a gente continua alimentando os gatos, continua mantendo eles num ambiente limpo e procura ter hábitos saudáveis para que eles não peguem nenhuma doença, para que eles tenham algum tipo de qualidade de vida. O vídeo em específico é para tratar disso. Eu tive uma dificuldade, procurei um órgão não governamental e infelizmente a única resposta que eu tive, que a pessoa fala que ela trata de maus tratos aos animais e que as ONGs estão lotadas, que não tem como indicar, mais ou menos por isso mesmo, né? A sua necessidade ela não é avaliada, ela não verifica se o que você está fazendo. Eu não acredito que o que eu esteja fazendo seja maus tratos, porque, como eu disse, com toda a dificuldade que eu tenho, eu ainda busco um caminho para poder continuar dando a ração para os meus gatos. Eu faço o possível para manter eles alimentados. Tem água limpa todos os dias, a gente limpa o ambiente que eles usam da areia sanitária todos os dias. A gente mantém um ambiente para eles, principalmente para eles, bem saudável, pelo que eu presencio todos os dias em casa. O meu desabafo é para dizer às pessoas que representam ONGs, se você representa uma associação ou uma fundação que você diz que trata de determinado assunto, talvez existam pessoas procurando por vocês e não encontram, porque é muito difícil você conseguir falar numa ONG que realmente funciona. E isso é uma coisa desnecessária, porque se é algo que não funciona, então para que serve, né? Para que existe uma ONG? Eu não acredito que existam entidades sem fins lucrativos. Não acredito. Mesmo uma igreja, para funcionar, o pastor precisa de ter um salário, porque senão como é que ele vai sobreviver?
a igreja é a organização não governamental que mostra que é necessário dinheiro para dar continuidade, até mesmo para pregar a palavra, a palavra é gratuita. A palavra de Deus, ela foi trazida por Jesus, pelos profetas, foi deixada por Deus de modo gratuito. Porém, é necessário pagar o salário de um pastor para que você receba gratuitamente a palavra de Deus. É uma coisa que parece que não tem nexo, mas é basicamente a mesma coisa. Uma organização não governamental e uma igreja só funcionam se tiver dinheiro. Isso é óbvio, isso é claro de se ver. Porém, vocês têm que ser mais claros. Vocês precisam mostrar o trabalho de vocês, passar de repente em um bairro, em algum município, prestando serviços à comunidade, mostrando a sua assistência, aquilo que vocês dizem que fazem, a gente não vê. Então, a minha indignação é saber que eu precisei, em um momento de dificuldade, de um órgão que se diz não governamental, uma associação que diz que ajuda pessoas que não conseguem ajuda na prefeitura, não conseguem ajuda no governo, mas realmente não conseguem atuar como dizem. No Brasil já bastam os políticos fake que não trabalham, que vão lá, bate o cartão e vão para casa sem trabalhar. Existem muitos ainda. Eu sei que existem poucos trabalhando, esses poucos fazem a diferença, mesmo que a gente não perceba. Existem pessoas trabalhando com muita firmeza, né? Mesmo diante de um cenário tão difícil, mas eu sei que existem políticos trabalhando para o bem do nosso Brasil. Assim como eu acredito que existam pessoas com boa vontade nessas organizações, mas eu não consigo enxergar porque a gente precisou algumas vezes de algum amparo de uma ONG que trata da prestação de serviço a animais, e nós não encontramos essa ajuda de uma ONG naquilo que nós buscamos. Eu queria então deixar aí o meu desabafo sobre ONGs que não existem, na verdade não funcionam, que na verdade na prática não atuam, não investigam e não fazem aquilo que está descrito, né, no escopo da sua prestação de serviço à comunidade. Então, realmente, se vocês não funcionam, vocês deveriam deixar de existir para não confundir as pessoas, ou se vocês tiverem que cobrar alguma coisa, vocês sejam claros em dizer que vocês precisam de tal contribuição para prestar tal serviço à comunidade, né? E não dizer que vocês são vocês não trabalham com fins lucrativos. Então, sejam mais claros, ajudem as pessoas a entenderem o que vocês realmente fazem, para que vocês possam ter um pouco mais de credibilidade, porque na verdade vocês, ONGs, não existem, né? O que vocês fazem, as pessoas, particularmente eu, não consigo encontrar apoio de uma ONG. Se eu precisar hoje de algum amparo, eu acredito que eu não vou ter. Então, assim, não adianta você dizer que você ajuda alguém, sendo que na prática é só um ensaio, né? Algo que deveria realmente funcionar, realmente não funciona. Nesse país de Alice
nesse país das maravilhas, que aqui as coisas realmente não acontecem. São criados diversos nomes, né? Acho que para dar impacto na mídia, ou para dizer que existe algum órgão que faz uma coisa que não faz, e que realmente não sai de simplesmente uma fantasia, né, na mente da sociedade, para achar que existe alguém trabalhando em prol da sociedade sem buscar o dinheiro, né? O dinheiro é que compra tudo, o dinheiro é que paga tudo. Então, sem dinheiro é muito difícil que a gente consiga assistência. São poucos lugares. Eu sei que em Osasco eu consigo pelo menos uma assistência médica para meus gatos, para as necessidades deles. Porém, nessa questão que eu preciso da diminuição dos meus gatos para dar uma qualidade de vida melhor, eu não consigo um apoio, a não ser somente da minha esposa, daquilo que a gente consegue dividir um com o outro, que a gente consegue pensar de melhor para os nossos gatos. Fica aí somente um desabafo, grande pra caramba, mas que essas ONGs ou funcionam ou deixem de existir para não atrapalhar mais a nossa vida, para não ficar colocando que a gente tem um apoio, sendo que nós não temos apoio nenhum de vocês. O canal Mundo Fernando Fê fica por aqui. Fica aí essa informação que as ONGs no Brasil não funcionam. Eu não acredito em ONGs, e se existisse a gente conseguiria alguma ajuda, a gente falaria bem, porém realmente não existe o trabalho de ONG. Toda vez que nós procuramos, não encontramos. Fica aí somente o desabafo. Obrigado, valeu, falou.